Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à correção da nossa atividade do módulo 8. Peço a vocês que busquem todo o material que nós iniciamos na aula passada, anotem todas as dúvidas para que elas sejam sanadas durante a realização do exercício e também nas lives que nós faremos posteriormente. Bem, como vocês lembram, na última aula que nós tivemos de correção, nós paramos na atividade na questão 4, onde nós vamos começar aqui a leitura da tirinha do Calvin Haroldo. Vamos lá acompanhando comigo aí no livro ângulo de vocês, na página 82. Tem dias em que a gente acorda e logo de cara vê que as coisas não vão dar muito certo. É o tipo de ocasião em que a gente devia vestir de novo pijama, fazer um chocolate quente e ficar lendo gibis na cama até o mundo voltar a ser um lugar menos hostil. Bem, na letra A, vamos lá acompanhando? Na letra A, ele diz o seguinte: leia o segundo quadro, indique os complementos verbais de vestir, fazer e ficar lendo. Esses verbos são intransitivos, transitivos direto ou transitivos indiretos. Lembram que a gente revisou na última aula, durante a correção, a diferença dos verbos transitivo e intransitivo. Transitivo é aquele que vai precisar de uma informação extra para você compreender a ação dele. E o intransitivo, ele não precisa. Sendo que o verbo transitivo, ele vai ser dividido em dois. Transitivo direto, quando não tem uma preposição entre ele e o objeto, e transitivo indireto, quando existe uma preposição entre o verbo e o seu objeto. Observando aqui a charge, nós podemos perceber que os verbos que ele está se localizando aqui, que ele está pedindo que você localize, diz o seguinte: que eles serão um pijama, um chocolate quente e gibis. São essas palavras que estarão se referindo ao verbo vestir, um pijama, fazer um chocolate quente e ficar lendo gibis, ok? Copie aí, faça a correção no seu material para que nós possamos dar continuidade. Ele pergunta ainda qual é o tipo de transitividade desse verbo. E aí você vai colocar no seu material que ele vai ser um transitivo direto. Letra B. Que tipo de predicado foi utilizado na frase até o mundo voltar a ser um lugar menos hostil? Até o mundo voltar a ser um lugar menos hostil. Então, aqui nós temos claramente um predicado nominal, por causa deste verbinho aqui, ó. Lembra que o predicado nominal é necessário que apareça um verbo que vai ser um verbo de ligação, para que não se haja a ação em si, e sim apenas uma ligação entre sujeito e predicado. Vamos dar continuidade. Leia o cartaz. Quem ama não deixa o sujeito oculto. Olha só que frase interessante. Quem ama não deixa o sujeito oculto. Interprete o cartaz da forma que você achar por bem. Até porque é bem mais pessoal você responder essa questão sozinho. Vamos lá? Então, quem ama não deixa o sujeito oculto. Lembra quem é o sujeito? Sujeito, né, de quem se fala na oração é o ser mais importante, ou seja, aqui quando ele diz não deixe o sujeito oculto, ele está pedindo para você revelar quem você ama, para deixar bem claro quem você ama. Ou, se você deixa oculto, esse sujeito que é o ser que você ama, quer dizer que você não ama tanto assim. Passemos. Letra B. Indique a função sintática de o sujeito, que está aqui na oração. O sujeito oculto e seus afetos. Olha só. Descolonize seus afetos. Sujeito e seus afetos vai ser o meu objeto direto. Estão percebendo que não tem preposição aqui? E oculto vai ser o meu predicativo do objeto. Ou seja, quando eu tenho aqui, ó, oculto, deixa meu verbo. Oculto vai ser o meu objeto. E tá vendo aqui quem é que tá junto com esse oculto?
o meu sujeito, a palavra sujeito. Então, esse sujeito é um objeto e oculto está classificando, qualificando a palavra sujeito. Se está fazendo isso, predicativo do objeto. Na letra C, nos dizeres do cartaz, há uma clara referência à terminologia gramatical sujeito oculto. Justifique-a. Por que eu digo que alguém é um sujeito oculto? Simplesmente porque ele não aparece. Está lá nos conceitos de sujeito que nós demos no início do ano e que também foi falado durante os vídeos que falava sobre os tipos de sujeito. Sexta questão. Releia os versos da cantiga partindo-se. Senhora, partem tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Vamos lá às questões. O eu lírico dirige-se à amada usando a palavra senhora. Olha só como ele é cortês. Que função sintática essa forma de tratamento assume no poema? A primeira função sintática que assume aqui, a primeira pergunta, será um vocativo, ou seja, ele está chamando essa senhora, ele está invocando essa senhora. Encontre nos versos citados outro termo com essa mesma função e defina o que ele indica sobre a relação entre o eu lírico e a senhora. Esse outro termo que ele utiliza dentro do texto é meu bem, vai dar um sentido de intimidade, de aproximação. Letra B. Que palavra revela o sentimento do eu lírico em relação à amada? Analise as ocorrências dessa palavra e indique a função que ela assume nessa estrofe do poema. Então, o eu lírico em relação à amada, ele se sente, no mínimo, triste. Então, ele vai lá, você localiza no texto a palavra tristes. E a função sintática que ele vai exercer nesse momento vai ser o predicativo do sujeito. Lembrando que predicativo é uma característica, está caracterizando quem? O sujeito. Sétima questão. Leia o miniconto escrito por Carlos Drummond de Andrade. Votação inconclusa. O azul, disse o cosmonauta. Não, o vermelho, objetou o major. Antes o amarelo, interveio o modista. Voto no verde, declarou o deputado. Mais o cor-de-rosa, insinuou o bailarino. Nada igual ao branco, sentenciou o telegrafista. Hoje, quem propuser o arco-íris, a Conferência Internacional para a escolha da cor única terminou sem chegar à decisão. Convocou-se uma outra conferência do mesmo nível para decidir sobre a conveniência de oficializar a cor múltipla. O pintor Israel Pedrosa, revelador da cor inexistente, promete não comparecer. Então, nessa questão aqui, voltada para esse poema, ele faz o seguinte comando. Reescreva os parágrafos iniciais do microconto, introduzindo um predicativo do sujeito, ou seja, nós vamos caracterizar esse sujeito, de acordo com as indicações dadas. Olha como ele deu o exemplo para a gente. No primeiro parágrafo, o cosmonauta fala com firmeza. O azul, disse firme o cosmonauta. Olha só como nós vamos fazer no seguinte. No segundo parágrafo, o major objetou com calma. Eu vou dizer, não, o vermelho, objetou com calma o major. Antes o amarelo, interveio descontente o modista. Voto no verde, declarou altivo o deputado. Mas o cor-de-rosa, insinuou hesitante o bailarino. Nada igual ao branco, sentenciou tranquilo o telegrafista. E por último, letra B. Que tipo de predicado foi obtido nas alterações? Um predicado, verbo nominal, que é o conteúdo central da nossa aula de hoje. Por último, nós temos aqui o ortografar, que vai pedir na primeira questão que você faça a correlação entre as letras B e D, que geralmente são acompanhadas pela letra I, ao contrário de outras. No quadro, complete corretamente as palavras que fazem parte dessa família, das listadas acima. Se preciso, utilize um dicionário. Olha só o que eu tenho aqui. AD, OB,
temos ABI para fazer a sonoridade. Então vamos lá. A primeira coluna nós vamos ter adversário, obstrução, obituário, adição, abdominal, advogado, absolvido, abstração, obstrutor, admirador, administrativo, adstringente, admiração, objetividade, adversidade, abismal, adivinho, observação, obstruído, admirável, adivinhação, adjetivar, absolvição e aditivo. Já na segunda questão, nós vamos ter a complementação com AD, AB e OB. Obcecado, admissível, obsessivo, advérbio, objeção, adjacente, obsolescência, obter, abscesso, abdicar, advertência, óbvio, administração, advocacia, abnegado e obsceno. Pessoas, aqui nós encerramos a correção desse capítulo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante para tirar as dúvidas. Se ainda houver alguma dúvida, anote no cantinho do seu caderno para que quando nós tivermos uma live, nós possamos sanar todas as dúvidas que vocês têm. Do mais, agradeço a atenção e fique de olho nas redes sociais e na Agenda Edu e nos vemos logo, ok? Tchau!